Fala, povo lindo e abençoado! Estamos de volta com mais um Polêmicas da Bíblia. Hoje estaremos falando a respeito da principal doutrina espírita, a reencarnação. Será que essa doutrina tem base bíblica? Uma característica marcante do espiritismo brasileiro ou kardecista é o seu desejo insistente de ser reconhecido como um movimento cristão. Essa religião pretende ter a verdadeira interpretação dos ensinamentos de Jesus Cristo. Tanto que Léon Hippolyte Denis Rivail, conhecido como Allan Kardec, escreveu uma obra intitulada O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele alega defender o caráter cristão de seus ensinamentos. Os autores espíritas costumam afirmar que as suas convicções mais básicas foram ensinadas por Cristo e amplamente aceitas pelos primeiros cristãos. Mas, afinal de contas, quais os fundamentos da doutrina da reencarnação? Quer saber a resposta para essas perguntas? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Pastor Adilson e o meu compromisso é com a verdade. O que é reencarnação? E quais os seus elementos principais? Segundo os espíritas, trata-se da crença de que a alma ou o elemento psíquico do ser humano, é claro, passa por um outro corpo após a morte, passa para outro corpo após a morte. Isso pode repetir-se várias vezes com o mesmo indivíduo. O moderno conceito de reencarnação inclui 4 elementos principais. Primeiro, a pluralidade das existências terrestres. Segundo, o progresso contínuo para a perfeição. Terceiro, salvação por méritos próprios. Quarto, eventual abandono definitivo do corpo. Segundo a teoria espírita, a alma deve reencarnar por 2 motivos principais: para expiar os pecados cometidos em vidas passadas e também para progredir na escala da perfeição. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 e 20, diz que o destino do homem é o mesmo do animal, que ambos vão para o mesmo lugar. Eles vieram do pó e ao pó retornarão. Ou seja, nenhum homem alcança a imortalidade por sua própria natureza, pelo fato dele ser homem. Se essas doutrinas se baseassem nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, seus seguidores entenderiam que a salvação é pela graça e não por méritos próprios, porque isso invalidaria o sacrifício de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus, de acordo com João, capítulo 1, ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, essa historinha de autorredenção não passa de doutrinas demoníacas para te afastar dos caminhos do Senhor. Talvez você esteja dizendo: mas pastor, mas acontece que existem versículos bíblicos que falam que João Batista era a reencarnação de Elias. Até Jesus disse que João Batista era o Elias. O próprio Senhor Jesus disse a Nicodemos que ele deveria nascer de novo. Muito bem. Eu quero te convidar a analisar esses versículos bíblicos, mas com imparcialidade. Porém, todo texto tem que ter um contexto. Vamos então analisar o contexto bíblico desses versículos citados. O primeiro versículo se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 14.
quando João Batista, ao ouvir falar de Jesus, enviou seus discípulos a perguntar-lhe se ele era o Messias que haveria de vir. No versículo 14, Jesus, falando aos fariseus, ele diz assim: se quereis dar crédito, este é o Elias que haveria de vir. Com isso concluíram que João Batista era a reencarnação de Elias. Porém, analisando o contexto bíblico em Lucas capítulo 1, versículo 17, os textos diz que João Batista irá adiante de Cristo em virtude e poder de Elias. Jesus quis dizer que João Batista seria usado para preparar o caminho do Senhor e que seria usado com as mesmas virtudes e poder de Elias. Talvez você ainda esteja dizendo: isso ainda não me convenceu, pastor. Ok, então veja o que diz João capítulo 1, versículo 21. Perguntaram para João Batista: és tu Elias? E ele respondeu: não sou. És tu o profeta Elias? Ele respondeu: não. Perceberam? No versículo 22 eles perguntaram então quem és para darmos resposta aos que nos enviaram? No versículo 23 João responde: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Note que no versículo 25, os próprios fariseus e saduceus, que achavam que João Batista era Elias, perguntaram: se tu não és Cristo nem Elias, por que batizas? Cabe salientar que no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, diz que Elias foi arrebatado aos céus subindo num redemoinho. Portanto, Elias não morreu, e se ele não morreu, não poderia reencarnar. Vocês prestaram atenção? Em Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Perceberam? Em Mateus capítulo 27 diz que quando Jesus morreu na cruz, os sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos foram ressuscitados. Olha bem, e saindo dos sepulcros, entraram na cidade e apareceram a seus familiares. Ou seja, eles ressuscitaram nos mesmos corpos que morreram. Analisando o contexto bíblico, em Hebreus capítulo 11, versículo 35, o texto diz que pela ressurreição as mulheres receberam seus mortos. Com relação a Nicodemos, quando Jesus disse que ele deveria nascer de novo, foi interpretado pelo Espiritismo, né, como se fosse uma reencarnação. Se isso fosse verdade, gente, então, quando Nicodemos perguntou a Jesus, como alguém pode nascer de novo? Jesus teria dito: reencarnando. Não é muito simples, era só Jesus responder: reencarnando. Mas não foi isso que Jesus disse a Nicodemos. Ele disse: é necessário nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando da importância do batismo e do abandono das obras da carne. Na Bíblia Sagrada, a palavra ressurreição aparece 42 vezes, enquanto que o termo reencarnação nem aparece nas Escrituras Sagradas. Mas, hipoteticamente falando, vamos supor que os espíritas estejam com a razão, ok? A respeito da reencarnação. E que eu e todos os cristãos estamos errados. Então ainda temos várias chances de voltar e corrigir os nossos erros, correto? Mas se nós estivermos com a razão e os espíritas errados, eu lamento dizer que vocês não terão outras chances, a não ser arrepender-se e receber o Senhor Jesus como Salvador. Vocês prestaram atenção? Na verdade, foram versículos fora de contexto, que foram mal interpretados, que as pessoas concluíram que se tratava de reencarnação. O próprio João Batista disse que ele não era o Elias. Jesus disse o Elias, não disse Elias. Então, se João Batista não poderia ser a reencarnação de Elias, porque Elias simplesmente não morreu. Elias foi arrebatado aos céus. Nicodemos, quando interrogou o Senhor Jesus: como é possível nascer de novo? Jesus não falou para ele reencarnando,
mas falou para ele que tinha que nascer da água e do Espírito. Amém, queridos? Espero que tenha sido esclarecedor. E analisa as Escrituras Sagradas, porque isso pode interferir muito na sua salvação. Talvez você espírita que está por esse caminho, estuda mais a Bíblia Sagrada, já que o próprio Allan Kardec cita a Bíblia Sagrada, então a Bíblia deve ser o referencial a respeito da tua salvação. Estuda mais um pouco a Bíblia que você vai descobrir toda a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, queridos? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua família, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.